Repórter do Mato, aquele que, como alguns políticos, vive coçando o saco. Estamos aqui com o vereador, presidente da Câmara, vereador Pedro Ângelo. Vereador, você assistiu a entrevista dos prestadores de serviço? Aquelas denúncias? Acabei de assistir aqui a sua entrevista com eles, Guto. E o que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Bom, ali tem um fato concreto, né, que foi a fala do prestador de serviço que diz que trabalhou e recebeu 90 dias sem contrato. Então, obviamente que a gente precisa levantar essas informações, né? Como a casa está de recesso, a gente não tem possibilidade de fazer requerimento. Eu vou analisar dentro do que a lei orgânica permite e dentro do que o regimento interno da casa permite, se a gente já pode buscar essas informações, né? Porque nenhuma empresa pode trabalhar sem contrato e, repetindo o que foi falado, né, por ele, a gente não sabe se é verdade, precisamos levantar esses fatos de que ele recebeu um cheque da prefeitura sem ter contrato. É grave, né? É improbidade? Pode ser caracterizado como improbidade administrativa, um prestador de serviço público, sem contrato, receber dinheiro público. O dinheiro público ele não pode ser usado dessa forma. Fora isso, ele ainda contou, né, que o contrato era para trabalhar em Juquitiba e ele ficava indo para outros municípios ainda também, né? Bom, fugia coisa do contrato, né? Nessa questão, na fala dele, era uma opção dele, né? O que cabia a ele era cumprir o contrato. Os serviços que ele efetuou fora do contrato, aí foi uma opção dele, né? Dentro de uma opção dele. A prefeitura não pode ter obrigado ele a isso, né? O que cabia a ele fazer era cumprir o contrato dele, aqui dentro do município. O que ele fez fora foi como ele mesmo... Além dele, isso é responsabilidade dele, né? Porque ele optou fazer um serviço extra, como ele mesmo disse ali, na esperança de continuar trabalhando, né? Então, nessa questão, ele prestou um serviço fora do contrato. Agora, o que é grave é ele estar sem contrato, 90 dias trabalhando. Isso é muito grave se a gente conseguir comprovar isso. Mas como que pode receber o cheque sem ter contrato? Pra onde esse cheque vai no nome de quem, será? Não pode, né? Não pode. No nome de quem será que tem cheque, presidente? Essa pessoa deveria nos informar. O que a gente pode fazer? Levantamento. Pessoa física? Será que é o cheque? É possível haver uma contratação de pessoa física. No caso dele, a gente precisa... Se é jurídico ou físico, né? Precisa identificar o contrato, qual foi a forma de contratação, porque tem que ter um processo... A Câmara vai investigar isso. A Câmara não vai se omitir a essas denúncias? De forma nenhuma. Nenhuma denúncia aqui passará sem que a casa acompanhe, né? Então quais são os pontos que nós vamos acompanhar? Primeiro, o processo licitatório. Se foi dispensa de licitação, de que forma ocorreu essa dispensa, todo o processo de dispensa ou de licitação. Segundo, o contrato, a vigência do contrato, o prazo desse contrato, os empenhos do pagamento, né? E tudo isso a gente vai procurar levantar com as documentações aqui. Presidente, quanto aos vereadores citados lá pelos prestadores de serviço, o que o senhor tem a dizer a respeito disso aí? Olha, Guto, ali é complicado analisar porque o que houve? Houve uma licitação que a Flávio Transportes venceu esse processo de licitação que contemplava alguns automóveis Kombis e o caminhão. O empresário lá, ele alega e cita o nome de 2 vereadores, né, como se eles tivessem perseguido, né, e aí a gente precisa analisar com calma, porque está expondo 2 vereadores, né, inclusive eles podem vir aqui à Câmara apresentar para a gente os fatos, porque como o vereador cobra muito, ele corre o risco de um secretário, por exemplo, né, usar o mau serviço da secretaria e a cobrança do vereador, né, como pode ter acontecido nesse caso, porque o que eu tenho acompanhado aqui, a Câmara tem cobrado bastante a ineficiência da Secretaria de Meio Ambiente, né? E quando eu vejo essas informações saindo da Secretaria para uma pessoa
que não foi informada pelo secretário que havia um processo licitatório. Porque se o secretário contratou, né, a responsabilidade da contratação desses prestadores de serviços, ele deveria ter informado que estava aberto um processo de licitação e que eles deveriam concorrer. Então o secretário não avisou pelo fato da casa estar cobrando muito, porque a população nos cobra, coleta seletiva, a coleta de lixo normal, né, a questão das lixeiras, então a casa tem cobrado enfaticamente. Então eu preciso analisar para ver se não é uma forma do secretário, muitas das vezes, desviar da incompetência administrativa dele e tentar jogar a população contra os vereadores. A gente tem que analisar os fatos, né? Se houver alguma coisa de concreto, né, acontecendo, tráfico de influência, favorecimento, tudo isso a gente tem que apurar, né, e punir se houver comprovação, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado também de analisar as coisas e não expor as pessoas, condenar as pessoas antes mesmo da gente ter os fatos comprovados. Tudo bem então, presidente, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Obrigado, bom dia. Repórter do Mato, aquele que, como alguns políticos, vive coçando o saco.